Olá, meu nome é Vinícius, eu sou técnico do Seguro Social e estou aqui para tratar com vocês sobre as inovações trazidas pela Emenda Constitucional número 103. A gente vai trabalhar aqui sobre as regras de transição das aposentadorias por idade e por tempo de contribuição. Mas antes da gente continuar, vamos delimitar um pouquinho o objeto da nossa conversa. Sobre a aposentadoria por idade rural, eu não vou trabalhar com vocês, ela já foi trabalhada em outro bloco. E sobre a aposentadoria do professor, eu também não vou trabalhar aqui nesse momento. A Emenda Constitucional traz as regras da aposentadoria do professor junto com as regras da aposentadoria por tempo de contribuição. Essa mesma estrutura a gente pode verificar tanto na Lei 8.213 quanto no Decreto 3.048. Apesar disso, até didaticamente, mesmo na IN, por exemplo, na instrução normativa nossa, lá do INSS, a gente trabalha esses dois assuntos de forma separada. E essa estrutura a gente vai manter aqui para essas apresentações. Então, as regras da aposentadoria do professor vão ser tratadas em outro momento. Tudo bem? Vamos lá, então. Com a promulgação da Emenda Constitucional número 103, as aposentadorias por idade e por tempo de contribuição não foram extintas? Sim, as duas aposentadorias foram extintas. A emenda alterou a redação do parágrafo 7º do artigo 201 da Constituição. Ela extinguiu os dois tipos de aposentadoria e passou a conjugar os seus requisitos em uma única regra. Ela passou a exigir, portanto, a idade mínima de 62 anos para a mulher e 65 para o homem, além de um tempo mínimo de contribuição. Bom, então, como nós vimos, a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição foram extintas, mas a gente vai continuar trabalhando com elas ainda por um bom período. Por quê? A Emenda Constitucional, ela preservou as situações de direito adquirido e também tem as regras de transição que ela trouxe. Então a gente vai trabalhar agora, vamos lembrar um pouquinho como funciona essa parte do direito adquirido e depois a gente passa para as regras de transição. Bom, o direito adquirido. A Emenda Constitucional número 103 preservou as situações de direito adquirido e quais são essas situações? São aquelas em que o cidadão preencheu os requisitos para as aposentadorias anteriormente previstas até a data de entrada em vigor da emenda. Então nós tínhamos a aposentadoria por idade, que até a emenda exigia 60 anos para a mulher e 65 anos de idade para o homem, além da carência de 180 meses. E tínhamos também a aposentadoria por tempo de contribuição, que exigia 30 anos de contribuição da mulher, 35 do homem, além da carência de 180 meses. Bom, como nós já vimos então essas regras do direito adquirido, já relembramos, a gente já pode passar para as regras de transição. As regras de transição, eu não vou trabalhar com vocês exatamente o texto que está na emenda. Eu vou deixar isso para vocês acompanharem aí pelo material de vocês. Mas eu vou indicar o local em que elas se encontram. A aposentadoria por idade está no artigo 18 da emenda e a aposentadoria por tempo de contribuição tem 4 regras. Elas estão nos artigos 15, 16, 17 e 20. Uma coisa que é importante a gente ter em mente para as regras de transição é que a pessoa precisa estar filiada ao regime geral de previdência até a emenda para que ela possa ter direito a essas regras de transição. Vamos lá. Vamos começar com a regra de transição da aposentadoria por idade. Ela está lá no artigo 18. Bom, o que a emenda vai prever? Ela vai exigir agora 60 anos de idade da mulher, 65 anos de idade do homem, 15 anos de contribuição de ambos, além da carência de 180 meses. Bom, nós temos a idade mínima de 60 anos para a mulher, 65 para o homem e a exigência de 15 anos. Então continua igual, certo? Errado. Por quê? A regra anterior, a regra da aposentadoria por idade, ela exigia só a idade mínima e a carência. Ela passa a exigir nessa regra de transição agora o tempo de contribuição. Tempo de contribuição é diferente de carência, a gente não pode confundir os dois requisitos. Então, para a regra de transição da aposentadoria por idade, a gente tem agora a carência e o tempo de contribuição. Vamos lá, para fechar a regrinha, a gente tem que, a partir do ano de 2020, vão ser acrescidos 6 meses a idade mínima da mulher, até que se passe a exigir dela 62 anos de idade. Esse acréscimo não ocorre para a mulher trabalhadora rural e nem para o homem. Então, a partir do ano que vem, a mulher passa a ter a idade mínima exigida de 60 anos e 6 meses. Vamos para alguns exemplos para a gente fixar. O primeiro exemplo é da requerente da Dona Maria. Ela é nascida em janeiro de 59, então ela tem 60 anos. O tempo de contribuição dela até a emenda é de 14 anos e 10 meses. A carência que ela tem até a emenda é de 182 meses e a data do requerimento é em 20 de dezembro. Como que nós devemos analisar esse caso? Primeiro, a gente tem que verificar se até a emenda a pessoa preenche os requisitos
para a aposentadoria por idade segundo as regras antigas. Nesse caso, a gente pode verificar que a Maria já tinha 60 anos ainda na regra antiga e a carência dela também, ela já tinha mais de 180 meses. Portanto, a Maria tem direito adquirido à aposentadoria por idade. Não importa a data em que o requerimento foi realizado, a gente sempre tem que verificar se ela já tinha direito antes da emenda entrar em vigor. Tudo bem? Vamos lá. Exemplo 2. O seu João tem 65 anos de idade, o tempo de contribuição dele até a emenda é de 14 anos e 5 meses, a carência até a emenda é de 176 meses e a data do requerimento é em 20 de dezembro. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Vamos ver se ele tem direito lá na regra anterior. A regra anterior exigia a idade de 65 anos, requisito preenchido, e o segundo requisito de 180 meses de carência. Ele tem apenas 176, então o João não tem direito adquirido à aposentadoria por idade. Agora, segundo a regra de transição, a gente pode verificar também que, como são exigidos os 15 anos de contribuição, o João não preenche esse requisito. Ele tem 14 anos e 5 meses, então para ele faltariam 7 meses de tempo de contribuição, além dos outros 4 meses de carência que são exigidos aqui também. Pessoal, sobre a carência, vou aproveitar para abrir um parênteses aqui depois dessa regra da aposentadoria por idade. A carência não é um requisito trazido pela emenda. Nunca foi tratado da carência dentro da Constituição. Ele é um requisito trazido pela Lei 8.213. E esse requisito se aplica a todos os tipos de aposentadoria, exceto, claro, na aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, que é isenta. Agora, feita essa exceção, para todos os outros tipos de aposentadorias é exigida a carência. Tudo bem? Vamos rever então a regra de transição da aposentadoria por idade. Ela exige, portanto, 60 anos de idade para a mulher, 65 para o homem, exige a carência de 180 meses e o tempo de contribuição de 15 anos para os dois. Certinho? Fechamos um ponto? Vamos para as regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. A primeira delas está no artigo 15 da emenda. Nela, ela traz um requisito que é familiar já para a gente. Vamos ver. Ela exige 30 anos de contribuição da mulher, 35 anos de contribuição do homem e uma pontuação mínima de 86 pontos para a mulher e de 96 pontos para o homem. O que é essa pontuação? A pontuação é a soma da idade com o tempo de contribuição. Lembraram de alguma coisa? É a regra do 85-95. A gente já aplica isso lá para a gente afastar a aplicação do fator previdenciário dentro da aposentadoria por tempo de contribuição. Ela passa agora a ser uma regra de acesso. A pontuação agora nesse ano de 2019 é de 86 pontos então para a mulher e de 96 para o homem. Para fechar a regrinha, a gente tem que, a partir do ano de 2020, a pontuação exigida será de 87 pontos para a mulher e de 97 para o homem. A pontuação continuará a ser majorada em 1 ponto a cada ano, até que sejam atingidos 100 pontos para a mulher e 105 para o homem. Vamos ver no exemplo como é que fica. Nesse primeiro exemplo, nós temos a dona Tereza. Ela é nascida em 63, então ela tem 56 anos de idade. O tempo de contribuição dela até a emenda é de 29 anos, 11 meses e 15 dias. A data do requerimento, 20 de dezembro. O tempo de contribuição dela até a DER é de 30 anos e a carência até a DER é de 360 meses. Como a gente pode verificar, a carência é requisito cumprido. Qual é a primeira coisa que a gente tem que olhar aqui? Se ela tem 30 anos de contribuição antes da emenda, para saber se ela tem direito adquirido. Ela não tem 29 anos, 11 meses, 15 dias. Qual é o requisito aqui dessa primeira regra então? Que a pontuação dela que ela atinja 30 anos de contribuição e que a pontuação dela atinja os 86 pontos. Como a gente pode verificar, ela tem 56 anos de idade, 30 anos na DER, que somados atingem esses 86 pontos. Então a dona Tereza não tem direito adquirido à aposentadoria por tempo de contribuição, no entanto ela atinge os requisitos para essa primeira regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2 é do seu Roberto. O seu Roberto é nascido em 59, tem 60 anos de idade, portanto, o tempo de contribuição dele até a emenda é de 34 anos e 10 meses. A data do requerimento também em 20 de dezembro de 2019. O tempo de contribuição dele até a DER, 34 anos e 10 meses. Como é que a gente tem que verificar? Como é que a gente faz a análise?
O tempo de contribuição até a emenda é de 34 anos e 10 meses, então ele não atinge o requisito dos 35 anos, então ele não tem direito adquirido à aposentadoria. Como a gente pode verificar, até a DER o tempo de contribuição dele também não foi alterado. Portanto, ele não atinge o primeiro requisito dessa regra de transição, que é possuir os 35 anos. Como que a gente deve orientar o seu Roberto? Bom, ainda que o seu Roberto preencha os 35 anos de contribuição no ano de 2019, se somados os 35 anos com a idade dele de 60 anos, ele não vai atingir os 96 pontos, ele vai atingir 95 pontos. No ano de 2020, ele vai completar 61 anos de idade. 61 anos de idade, com os 35 anos de contribuição, ele atingiria 96 pontos. Só que a partir de 2020, a pontuação exigida passa a ser de 97. Então ele não vai atingir o direito, segundo essa regra primeira, pelo menos não na data de aniversário dele. Ele teria que contribuir e esperar pelo menos mais um tempo de idade dele, para que ele possa preencher os requisitos para essa regra. Tudo bem? Bom, vamos fechar de novo aqui essa primeira regra da aposentadoria por tempo de contribuição. Essa primeira regra exige, portanto, os 30 anos de contribuição para a mulher, os 35 anos de contribuição para o homem, e além de uma pontuação mínima, que é de 86 pontos para a mulher e de 96 para o homem. Vamos para a regra 2. A regra 2 se encontra no artigo 16. Nessa regra, ela traz um requisito que é da idade mínima, não mais da pontuação, mas uma idade mínima. Ela mantém o tempo de contribuição em 30 anos para a mulher e 35 para o homem. A idade é de 56 anos para a mulher e o homem 61. Aqui nós também temos uma majoração, nesse caso para a idade mínima. A partir do ano de 2020, são acrescidos 6 meses à idade mínima, até que se passe a exigir 62 anos da mulher e 65 do homem. Vamos ver nos exemplos. Vamos retomar aqui os exemplos da regra anterior. Vamos ver o caso lá da Dona Teresa. Como nós vimos, a Dona Teresa ela não possui o direito adquirido até a emenda, porque ela não possui ainda os 30 anos de contribuição. Mas ela tem 56 anos de idade e tem os 30 anos de contribuição. Então, portanto, ela preenche os dois requisitos, tanto o etário quanto o de tempo de contribuição. Então, a Dona Teresa faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição, tanto pela regra 1 de transição, quanto pela regra 2. Vamos retomar aqui, então, a vida do seu Roberto. O seu Roberto tem 60 anos de idade e 34 anos e 10 meses de contribuição até a DER. Como a gente viu, o requisito para que ele preencha essa regra é ter pelo menos os 35 anos de contribuição, coisa que ele não tem. Ele também não tem a idade mínima de 61 anos que é exigida agora no ano de 2019. Ele faz aniversário no ano de 2020. No ano de 2020, então, ele passa a ter 61 anos de idade. 61 anos de idade não é suficiente para concessão através dessa regra, porque ela vai aumentar em 6 meses a idade mínima no ano de 2020. Em 2020 vão ser exigidos 61 anos e 6 meses. Portanto, ainda que ele preencha os 35 anos e a idade em fevereiro de 61 anos, ele teria que esperar mais alguns meses. Qual é a diferença para o seu Roberto entre a regra 1 e a regra 2? Na regra 1, ele precisaria esperar um tempo maior para atingir uma idade maior e além de contribuir por um período também, para que ele atinja a pontuação. Nessa regra 2, basta que ele aguarde a idade de 61 anos e 6 meses e que ele contribua mais 2 meses apenas. Então essa é a diferença entre uma regra e outra. Então, gente, para fechar aqui essa segunda regra de transição, ela exige 56 anos de idade da mulher, 61 anos de idade do homem, 30 anos de contribuição da mulher, 35 do homem. Tudo bem? Vamos então para as regras 3 e 4. As regras 3 e 4, elas estão nos artigos 17 e 20. Elas trazem um elemento que já é comum para a gente, que é o período adicional, é o pedágio. A gente já está acostumado lá da emenda 20 de 98, vocês lembram? Funciona mais ou menos igual aqui. Pela regra 3, é exigida da mulher um tempo de contribuição até a emenda de mais de 28 anos. E do homem são exigidos mais de 33 anos. Esse é o primeiro requisito, tempo de contribuição até a emenda. Além disso, se exige um tempo de contribuição de 30 anos para a mulher, 35 para o homem, somados de um período adicional. O que é esse período? Um período adicional de 50%. O que é esse período adicional? Ele é a diferença entre o tempo exigido na data da emenda e o tempo que a pessoa possuía até lá.
Então a gente tem que pegar o tempo exigido, subtrair o tempo que a pessoa possuía e pegar desse total 50% e somar no tempo exigido para ela. Ficou um pouquinho confuso? Vamos ver no exemplo que fica mais fácil. Bom, nós temos aqui a requerente Laura. Ela tem 48 anos de idade e o tempo de contribuição dela até a emenda é de 29 anos. Como é que a gente orienta a Laura? A Laura atende o primeiro requisito de tempo de contribuição até a emenda, porque ela possui mais de 28 anos de tempo de contribuição. Agora a gente tem que verificar quanto tempo faltava para ela se aposentar. Eram exigidos antes 30 anos, ela possui 29, então faltava 1 ano. A gente pega 50% desse 1 ano, portanto 6 meses, e soma no tempo exigido. Dessa forma, a Laura poderá se aposentar quando atingir 30 anos e 6 meses de tempo de contribuição, conforme a regra 3. Certinho? Vamos lá para o segundo exemplo. Eu vou retomar aqui o seu Roberto, que a gente viu nas regras 1 e 2. O seu Roberto tem 60 anos de idade e o tempo de contribuição dele até a emenda é de 34 anos e 10 meses. Bom, ele atinge o primeiro requisito, que é de ter mais de 33 anos na data da emenda. Qual é o segundo passo? É verificar a diferença do tempo de contribuição. Se ele tinha 34 anos e 10 meses e eram exigidos 35, faltavam 2 meses apenas para ele poder se aposentar. A gente pega desses 2 meses, 50%, e soma ao tempo de contribuição exigido. Portanto, o Roberto poderá se aposentar quando atingir 35 anos, 1 mês de tempo de contribuição, conforme a regra 3. Como a gente pode ver, a regra 3 é onde o Roberto consegue se aposentar mais rápido. Eu não estou falando aqui das regras de cálculo. Então a gente tem que, depois quando vocês forem estudar as regras de cálculo, a gente pode conjugar isso para saber qual seria a melhor regra para o seu Roberto. Mas pelo menos a regra mais rápida para que ele possa se aposentar é essa regra 3 em relação às primeiras duas. Tudo bem? Então vamos lá. Para fechar a regra 3. A regra 3 exige tempo de contribuição até a emenda, no caso da mulher, mais de 28 anos, no caso do homem, mais de 33. Tempo de contribuição de 30 anos, para a mulher somado adicional, para o homem 35 anos, somado adicional. O período adicional é de 50%. Vamos agora para a regra 4, lá do artigo 20. A regra 4 traz, além do período adicional que a gente viu ali na regra 3, ela traz também a idade mínima. Para essa regra, a mulher precisa ter 57 anos de idade, o homem 60 anos, o tempo de contribuição de 30 anos mais o adicional para a mulher e de 35 anos mais o adicional para o homem. O período adicional nessa regra é de 100%. Então a gente vai verificar quanto tempo faltava para a pessoa se aposentar segundo a regra antiga, subtrair o tempo que ela já possuía e somar 100% desse total no tempo de contribuição exigido. Vamos lá no exemplo. Aqui no exemplo 1, temos a dona Regina. Ela tem 51 anos de idade e tempo de contribuição dela é de 27 anos. Como que a gente tem que proceder aqui para orientar a dona Regina? A gente vai verificar quanto tempo faltava para ela se aposentar. Eram exigidos 30 anos, ela possui 27, então faltavam 3 anos. Detalhe, ela não atinge os 28 anos da regra anterior, então para ela seria só aqui na regra 4. Seguindo, faltavam, portanto, 3 anos, a gente tem que pegar 100% desse tempo faltante, portanto, os mesmos 3 anos, e somar ao tempo dela, ao tempo exigido dela. Então, a gente vai passar a exigir 33 anos de contribuição e 57 anos de idade para a dona Regina. Se ela continuar contribuindo de forma ininterrupta, ela atinge os 2 requisitos num mesmo ano. Os 33 anos de tempo de contribuição e os 57 anos de idade daqui a 6 anos. Bom, gente, então vamos aqui no exemplo 2. O Vinícius tem 33 anos de idade e o tempo de contribuição dele até a emenda é de 14 anos. Como é que a gente faz a verificação aqui do direito a essa regra? A gente vai avaliar primeiro quanto tempo faltava para ele se aposentar lá na emenda. Faltavam para ele, no caso, 21 anos de tempo de contribuição. O período adicional dele, então, é de 100% do tempo faltante. A gente vai pegar esses 21 e vai somar aos 35 anos. Então, seriam exigidos do Vinícius 56 anos de tempo de contribuição, além da idade de 60 anos. Como a gente pode ver, essa regra de transição não vai aplicar para ele. Para ele vai ser mais benéfico a regra da aposentadoria programada. E por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Para deixar claro que se trata apenas de regra de transição. Ela tem um período de duração, um período de aplicação. Logo, a gente vai estar aplicando apenas as regras da aposentadoria programada. Bom, vamos retomar aqui a regra 4 para a gente fazer o fechamento. A regra 4, então, exige a idade mínima de 57 anos para a mulher,
60 anos para o homem, além do tempo de contribuição de 30 anos mais o adicional para a mulher, 35 anos mais o adicional para o homem, e o adicional, no caso, de 100%. Certinho? Bom, eu vou deixar aqui com vocês um quadro resumo com todas as regras de transição que a gente trabalhou aqui nessa aula. Vamos dar uma passadinha por elas para a gente relembrar todas as regras. A aposentadoria por idade, então, lá no artigo 18, prevê 60 anos de idade mínima para a mulher, 65 anos de idade mínima para o homem, além de um tempo de contribuição de 15 anos para ambos os sexos. Na aposentadoria por tempo de contribuição, como nós vimos, são 4 as regras. A primeira delas, do artigo 15, exige o tempo de contribuição de 30 anos para a mulher, 35 anos para o homem, e a pontuação, a soma da idade com o tempo de contribuição, de 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem. Regra 2, lá no artigo 16, ele exige a idade mínima de 56 anos para a mulher, 61 anos para o homem e o tempo de contribuição, 30 anos para a mulher, 35 anos para o homem. Regra 3, artigo 17. Ela exige o tempo de contribuição até a emenda, que para a mulher tem que ser maior que 28 anos e para o homem maior que 33 anos. O tempo de contribuição, 30 anos para a mulher, 35 anos para o homem, mais o período adicional de 50%. A regra 4, lá do artigo 20, passou a exigir idade mínima de 57 anos para a mulher, 60 anos para o homem, além de 30 anos de tempo de contribuição para a mulher, 35 para o homem e o adicional de 100% do tempo que faltava. Para todas essas regras, de novo, a carência ainda é exigida. Certinho? Bom, só relembrando, as regras de cálculo eu não tratei com vocês, elas vão ser tratadas em um outro momento, para que vocês possam conjugar essas informações para poderem orientar melhor os segurados. Tudo bem? Espero que tenha ajudado vocês. Obrigado.